Repete comigo. Toda unidade gera multiplicação. Fala mais forte. Toda unidade gera multiplicação. Querido, eu vou falar sobre o poder da multiplicação, mas todas as vezes que nós falamos de multiplicação, dentro do nosso contexto, dentro daquilo que nós vivemos aqui na igreja, a gente pode remeter à questão financeira, amém? É bênção? Quem não quer multiplicar na questão financeira? Vixe, mas foi pouca gente, depois de uma palavra tão abençoada na oferta, amém? Quem não quer multiplicar no seu trabalho, no seu ambiente de empresa? Querido, preste atenção, mas nós também falamos sobre a multiplicação dentro da igreja, a multiplicação nas células, na multiplicação ali na liderança. Nós queremos multiplicar, nós queremos ver a igreja cheia, sim ou não? Mas eu quero hoje trazer esse poder da multiplicação apontando para um lugar. Porque entenda, querido, tudo aquilo que nós podemos multiplicar naturalmente. Você vai ver muitos empresários, muitos coaches, eles têm as suas técnicas, você vê que realmente essas técnicas funcionam, mas a multiplicação natural, ela é temporal. Agora, quando você multiplica apontando para a eternidade, é algo eterno. Não tem como aquilo que você apresenta, que você segue como princípios da palavra, aquilo ali em alguma circunstância subtrair, pelo contrário. É uma constante multiplicação, é um constante crescimento, porque você entendeu que quando você multiplica apontando para a eternidade, você cresce no nível exponencial que você não imagina. E é nesse sentido que eu quero falar sobre a multiplicação, sobre o poder da multiplicação, paralelamente apontando para a unidade. Obrigado, Deise. Queria que você abrisse lá em Marcos, capítulo 4, versículo 26. Essa parábola somente foi registrada no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 26. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer que esteja dormindo, ele brota e cresce, sem ele saber como. Repete comigo, como? Como isso acontece? Versículo 28. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. 29. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Repete comigo, chegou o tempo da colheita. Mas para chegar o tempo da colheita, eu preciso entender alguns princípios. Eu preciso entender como é esse processo até que chegue o resultado. Para que chegue o resultado, eu preciso passar pelo processo da unidade. Eu preciso entender como a multiplicação vai acontecer se eu não entender o que é unidade. Porque quando nós estamos unidos, por meio do corpo de Cristo, todas as coisas que te envolvem, vai multiplicar. Deixa eu repetir, todas as coisas que fazem parte do contexto da sua vida, vai multiplicar. É no seu casamento, é a sua empresa, é as suas finanças, é algo que, assim como o pastor Rubens colocou aqui, aquilo que você tem ligado no céu, vai ser ligado aqui na terra. Quando você começa a orar, quando você começa a apresentar em Deus, agora preste atenção, em unidade,
vai vir a multiplicação. Porque não tem como você não apontar para a eternidade e automaticamente as coisas não virem fluindo através da sua vida. Deus nos chamou com propósito. Nós temos propósito, querido. Cada um de nós fomos convidados a participar dessa colheita com um objetivo. Cada um que está aqui hoje não está por acaso. Se você que está me ouvindo na internet, você não está por acaso. Deus te convidou, chamou você, você aceitou esse convite para que hoje você pudesse entender que com propósito você está aqui para multiplicar. Você vai crescer, querido. Muitas das vezes, assim, a gente pode falar até de matemática, falar da questão biológica, falar da multiplicação, sobre a estrutura celular, sobre o desenvolvimento pessoal, mas tudo isso, ele é espiritual. Você não consegue, preste atenção, simples. Nil, você vai falar de matemática, ainda que eu goste demais. Você pega 1 vezes 1, vai dar 1. Você vai pegar 1 vezes 0, vai dar o quê? Agora a palavra fala o seguinte: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, completa comigo, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, é multiplicação, não é, querido? Toda multiplicação composta, ela vai gerar algo extraordinário. Não existe uma multiplicação única, sozinha, ninguém multiplica por si só. Você precisa de uma outra pessoa, você precisa de alguém, você precisa do próprio Cristo, para que a multiplicação na sua vida aconteça, e isso remete ao quê? À unidade. Amém? Você pode multiplicar no seu trabalho, lá na sua empresa. Você pode absorver técnicas. Você pode pegar seus funcionários e colocar para fazer cursos, chamar um coach para fazer uma palestra. Vai gerar resultado. Mas deixa eu te falar algo, querido. O maior resultado que podemos ter num ambiente de trabalho é quando você coloca Deus para fazer parte daquele projeto onde você está. Você sabe por quê? Porque tudo aquilo que você apresenta e coloca Deus no negócio, na multiplicação, ele permanece, ele é constante, e essa constância é subindo. Porque quando você faz algo que é natural, pode prestar atenção, querido, vai entrar ano e pós ano, parece que você está enxugando gelo. Aparecem novos projetos dentro da estrutura da empresa. Esses projetos são aplicados, ainda que haja eficácia. Vai aparecer um outro projeto, para que realmente possa fazer com que continue o crescimento. Mas quando você tem um projeto onde você coloca Deus no negócio, não precisa de outro, porque Ele faz parte do projeto. Você entendeu? Então preste atenção, isso fala sobre dependência. Quando você coloca dentro das finanças, querido, entenda, todos nós desejamos multiplicar as nossas finanças. Todos nós almejamos ter um carro novo, uma casa nova, algo diferente. E não é errado, não está errado. Aquilo que o pastor Rubens falou aqui é necessário. Você precisa entender que Deus, Ele tem prazer de dar a você. Ele tem prazer de ver você suprido em abundância na sua vida, na vida da sua família, e por onde você passa. Ele quer multiplicar. E não é errado, pelo contrário, faz parte, é espiritual. Você precisa colocar as suas finanças para que você venha multiplicar e crescer. No seu casamento, a gente muitas das vezes, quando olhamos para o casamento, existe muita transferência de culpa.
E no resultado, se eu não cresci por causa dela, eu não cresci por causa dele, eu não obtive multiplicação na minha vida porque ele travou a minha vida, eu não multipliquei porque ele é um cabeça dura. Eu quero ver os casamentos multiplicando, eu quero ver os casamentos crescendo, mas por que não cresce? Simples, porque Jesus não faz parte do contexto. Oramos de formas erradas, achamos que, na verdade, nós nos ajoelhamos, nós buscamos a presença de Deus, muitas das vezes errados. Achamos que estamos orando corretamente, porque você olha para dentro de si, você não olha para Jesus. Você precisa olhar para Cristo, você precisa ver a obra da cruz, porque muitas das vezes nós olhamos para essa estrutura matrimonial e olhamos como nós somos egoístas. Nós queremos ver o resultado através da outra pessoa para mim. Nós precisamos, querido, preste atenção, se você quer ver um casamento multiplicando, você vê um casamento crescendo, é porque Jesus faz parte dessa estrutura. É porque Jesus, ele está no centro desse matrimônio. Precisamos entender que a transferência de culpa, a transferência de resultados, depende de um coração obediente e dependente de Cristo. Mas sabe, eu tenho visto, a gente conversa com vários casais, nós sentamos e aconselhamos, e a gente vê a perspectiva que nós temos, a visão que nós temos não, pastor, eu não quero pagar esse preço, eu oro. Tá, e como é que você ora? Não, eu oro assim. Ah, mas está errada essa forma de oração. E o jejum? Não, eu jejum, mas e aí? Querido, preste atenção, se você vê um matrimônio, um casamento crescendo, é porque existe uma maneira correta, uma motivação correta de buscar a Deus, buscar a Cristo, usando todas as ferramentas espirituais. Não tem como não ter um resultado espiritual, não tem como, porque orando da maneira correta, buscando a Deus de uma maneira correta, vai haver resultado. Nil, então tá bom, qual é a maneira correta? Começa com a palavra. Começa com a palavra. Eu preciso ter tempo com a palavra. É muito bom nós ouvirmos pregações, é importante, porque a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Está escrito, mas preste atenção, é muito importante você ter relacionamento com a palavra. Traga a sua esposa, traga o seu esposo, precisa começar por não transfira a responsabilidade, e aí você vai ver a multiplicação, e preste atenção, ela nunca vai acontecer de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Nil, e no ministério? Estava conversando com o Rodrigo agora, e a gente falando, a gente trocou poucas palavras ali sobre a ministração. A gente quer crescer, sabe, a questão não é o título, você se tornar um grande discipulador, você se tornar um grande obreiro, você se tornar um grande pastor, não é o título, mas aquilo que você é em Cristo Jesus. Eu lembro que no ano passado, quando a gente juntava os líderes e nós começávamos a orar, e nas orações eu desafiava assim, não, você precisa crescer, a sua célula precisa multiplicar. E aí eu lembro uma vez que o Pedro me abraçou, o Pedro falou assim, pastor, eu quero ser discipulador, eu quero crescer. Eu sei que o Danilo também chegou, senão eu também preciso crescer, eu preciso ver minha célula crescendo, o Wagner também, isso tudo no passado.
entenda, quando nós entramos no ano 2025, a gente começou a ver as coisas acontecendo e houve aquela reviravolta no início do ano, e a estrutura das novas células mudando, passando para debaixo da nossa cobertura, a rede de jovens crescendo com o pastor Jonathan, houve aquela mudança toda, e de repente, quando eu olho para o Pedro, tive que entregar o Pedro não está aqui, está lá embaixo, né? Ele está lá na rede de crianças. Oi? Olha o Pedro ali, e aí de repente eu ouço assim, o Pedro se tornou discipulador, tem 3, 4 células, assim, meu Deus, que bênção! Querido, preste atenção, a questão não é o título, não é a posição, mas é o coração. Você olha para a célula do Wagner, agora a célula do Wagner precisa multiplicar, você olha para a célula do Danilo, também precisa multiplicar, e as outras células que nós estamos acompanhando, querido. Por quê, Nil? Porque é o coração. Aonde você coloca Cristo naquele lugar, você está apontando para a eternidade. Não é algo natural, temporal, que vai acabar, mas quando você coloca Cristo, você liga, aquilo que o pastor falou, você liga com os céus na terra. Acontece. Agora voltando lá para Marcos capítulo 4. No primeiro momento, um homem pega a semente. Preste atenção, sabe, nós que somos líderes, nós que somos pastores, nós sempre somos desafiados, preste atenção, a desafiar, e todo desafio, ele gera fé, ele gera um posicionamento no coração da pessoa que está recebendo aquele desafio. Nil, é fácil crer? E quem disse que foi difícil? Quem disse que é difícil crer? A questão é que nós temos a dificuldade de crer porque nós deixamos de ouvir. Nós temos dificuldade de ter fé porque abrimos mão de ouvir e nós nos apegamos a frases ou a palavras, e dentro disso nós criamos uma âncora. Eu não posso isolar palavras ou versículos ou texto, eu tenho que ver a palavra como um todo. Quando eu começo a ouvir a palavra como um todo, querido, preste atenção, a fé, ela vai sendo multiplicada dentro de você. Você, quando é desafiado, você fala, isso aqui é para mim, eu vou crescer. Esse desafio é meu, vai acontecer o resultado através da minha vida. Amém? No primeiro momento do versículo, no versículo 26, o cara tem fé, e ele lança a semente, na terra. Nós precisamos lançar a semente na terra, não olhando para o que a terra vai gerar, como produzir. É claro que eu preciso preparar essa terra, existe todo um preparo, mas eu preciso ter a coragem, em Deus, crendo que é Ele que faz, de lançar a semente. Versículo 27, aí vem a parte que alguns pensam assim, é difícil. Querido, é um exercício espiritual diário e constante. Exercício diário e constante. Porque no primeiro momento, nessa versão que eu tenho aqui na palavra, preste atenção, ele fala assim, versículo 27, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. Você sabe o que acontece? Eu já falei isso aqui. Nós estamos muito preocupados no como. Como vai ser? Não, pastor, o senhor me desafiou, eu sei que isso é uma palavra de Deus, mas como vai ser? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um problema aqui, eu tenho que fazer isso, eu acordo nesse horário, eu levanto desse horário, eu preciso percorrer esse percurso. Deus não está perguntando para você como, Ele só falou para você, faça. O que eu preciso fazer? Joga a semente,
Joga semente. Por quê? A questão nossa não é como as coisas vão acontecer, nós mensuramos muito como. Nós temos que parar de olhar e visualizar o resultado. Vai multiplicar, vai crescer, e no momento certo eu vou ter que vir para colher. Agora, imagina, vamos começar a imaginar, eu sei que não sei se tem alguém aqui agricultor, levanta a mão, agricultor, que mexe com a agricultura? Não. Então, olha só, começa a imaginar, você pegou, abriu um lugar, mexe, né, ô pastor? Presta atenção, você pegou lá, cavou, você colocou a semente, só que você não cobriu, e aí, de tempo em tempo, você vai lá e olha para a semente, ela está lá no buraco, você não cobriu a semente, você vai lá de tempo em tempo, e você olha para a semente não está coberta. Que momento você descansou? Que momento você permitiu a terra produzir o que ela precisa fazer? Você não precisa, querido, preste atenção, você não precisa estar ansioso, preocupado de como vai ser gerada aquela semente, você precisa apenas descansar, porque quem produz na terra é Deus. Quem gera e cresce é Deus. É Ele que faz. Versículo 28, o crescimento e a multiplicação vem dEle, não é o como. Versículo 29, fala do resultado da fé, é a colheita. Eu preciso entender que quando eu tenho fé e eu aplico essa fé, eu obedeço e tenho a dependência total daquele que vai gerar multiplicação, querido, não tem como, você vai ter o resultado. Só que uma multiplicação desse resultado acontece num nível exponencial. Deus pode te dar uma casa, Deus pode te dar um carro novo, Deus pode te dar um negócio extraordinário, você pode se tornar de hoje para amanhã um grande empresário. Mas Deus vai te dar tudo isso com propósito coletivo. Deus vai te dar isso apontando para a igreja. Deus vai te dar isso apontando para o Evangelho. E o Evangelho é pessoas. Deus não vai te dar para que você vive na sua individualidade, ao ponto que é só você. É eu desfruto. Não, querido. Você vai ter uma excelente árvore, frondosa, uma sombra grande, mas você vai poder chamar outras pessoas para desfrutar daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Isso fala de unidade. Não tem como você não multiplicar se você não entender a unidade. Agora, por que muitos não multiplicam? Por que muitos não crescem? Por que muitos não avançam? Simples. Porque não entendem princípios. Eu sou muito mais, as pessoas estão mais voltadas a olhar no Instagram e o cara vender uma ideia, e nessa ideia você comprar, do que olhar para a Bíblia e está tudo de graça para mim. Quantas vezes você está rodando um vídeo e aparece um cara lá, e aí justamente, olha como é que são as coisas, justamente diante de uma necessidade que você está passando, e aí você olha assim, rapaz, vou dar um exemplo, uma das conversas que a gente teve no discipulado, o cara todo desorganizado financeiramente, tudo bagunçado, e aí o cara rodando, apareceu um cara vendendo uma planilha do Excel, achei, é essa, aqui eu vou conseguir resolver, vou organizar minha vida financeira e vai romper. Querido, preste atenção, a planilha do Excel está aqui, ó, é a palavra.
Não estou dizendo que esteja errado, amém, vai lá, é necessário você, se você tem dificuldade de organizar, você precisa ter essa planilha sim, você precisa tá lá para você pontuar e visualizar como é que estão as suas questões financeiras, mas antes daquela planilha ser elaborada, existe uma planilha aqui que vai te ajudar a romper num nível muito maior. Você precisa da palavra, querido. Por que muitas pessoas não multiplicam e não crescem? Simples, princípios. Efésios capítulo 3, versículo 5. Olha só o que Paulo escreveu. Olha o que Paulo escreveu. Querido, preste atenção. Se eu começar, antes de eu entrar nos princípios, eu vou falar deles aqui. Eu preciso entender o que Paulo escreveu aqui no Efésios capítulo 3, versículo 5. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do Espírito, Deus o revelou aos seus santos, apóstolos e profetas. Versículo 6. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eu, não judeu, tenho as mesmas bênçãos que eles têm. Eles frutificam, eles crescem, eles multiplicam. Então, peraí, se eu, que não sou judeu, faço parte desse processo aqui, eu preciso desfrutar e entender que as bênçãos que caiu sobre judeus, eu também vou receber. Olha só, continuando, eles são membros do mesmo corpo, olha aqui, falando de unidade, e participam, está no plural aqui, olha o verbo, participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. O corpo é Cristo, quando nós estamos no corpo de Cristo, preste atenção, você participa, você é participativo de todas as bênçãos que há sobre a sua vida. Não há nada diferente, o próprio Deus te incluiu nas bênçãos do judeu. Você faz parte disso, querido. Você tem toda a condição de crescer e multiplicar, apontando para a eternidade. Amém? Primeiro princípio. Eu preciso ter intimidade com quem multiplica. Eu preciso ter intimidade, relacionamento com o multiplicador. Eu preciso me relacionar com a pessoa que multiplica tudo que é entregue nas mãos dele. Não, Nil, a igreja tem como chave, como palavra central, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Eu me sinto tão longe disso. Eu me sinto, algumas vezes eu estou aqui, eu tenho meu tempo, mas eu não sinto nada. Eu me relaciono com Deus e eu não tenho não aparece uma bola de fogo, não vem eu não tenho aquele arrepio. A questão não tem nada a ver com os sentimentos. Se relacionar com Deus não tá ligado aos seus sentidos físicos, mas está ligado à fé, está ligado ao seu coração. Você precisa ter fé. Eu preciso ter a identidade formada de quem eu sou e de quem Ele é em mim. E eu só tenho esse entendimento quando eu me relaciono com Deus. Nil, tudo bem, me dá uma chave de como eu posso começar a me relacionar com Deus. Vamos lá? A palavra. Qual é o problema que você tem de ler a palavra? Está muito mais fácil você girar vários vídeos de 30, 1 minuto no Instagram, no Facebook, do que você ter aquele tempo de ler, fazer uma leitura da palavra. Você quer se relacionar e conhecer como Deus pensa, como Deus age, como Deus quer multiplicar na sua vida? Vai para a palavra. Efésios capítulo 1, versículo 5.
Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Preste atenção, o verbo aqui já está colocado no passado. É algo resolvido. Você é filho de Deus, por meio de Cristo Jesus, Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Ele tem prazer em olhar para você e ver que você faz parte por meio de Cristo Jesus, porque, preste atenção, querido, João 3,16, todos nós cremos na obra da cruz do Calvário, amém? Vou repetir, todos nós cremos na obra da cruz do Calvário. Quando eu olho para a cruz e eu creio que Jesus fez por mim, porque na verdade eu era para estar lá, e Ele se colocou no meu lugar, e eu criei na obra, ao ponto de eu me entregar para a cruz do Calvário, pelaquilo que Deus, por intermédio de Cristo, fez por mim, eu me tornei filho. Isso está resolvido. Mas sabe o que Satanás coloca na tua mente? Você? Filho? Não. Você está pior do que aquele menino, o filho pródigo, garoto novo, achando que podia viver a sua vida. Você faz coisa pior. Não, você é filho. Tudo que Satanás faz é colocar você na primeira pessoa, ele não coloca na segunda, ele não coloca na terceira. Ele sempre vai falar assim, o eu. As setas que você tem na sua mente, é sempre na primeira pessoa. Tudo para desqualificar o que Deus já tinha resolvido lá atrás. Tudo para fazer desmerecimento de algo que já foi instituído no reino dos céus. Você é filho e filho amado, Ele te amou primeiro, e Ele tem prazer em fazer com que você multiplique e cresça. Esse é o prazer dEle. 1 João capítulo 3. Porque Deus, 1 João 3, capítulo 3, versículo 1. 1 João, isso, vejam como é grande o amor do Pai por nós, o seu amor é tão grande, que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos, e por isso que o mundo não nos conhece, pois não conhece a Deus. Sabe quando começa a acontecer algumas loucuras na sua vida, alguns milagres realmente sobrenaturais? Deixa eu falar para você, querido, vou falar o que eu comentei na reunião de oração da semana retrasada. Deus quer usar você para suprir necessidades. Sabe, Deus, Ele quer com que as pessoas conheçam Ele. Ele quer manifestar a glória dEle aqui na terra, mas Ele precisa de você. Ele precisa que você seja esse canal, Ele precisa que você seja a pessoa que vai permitir com que a glória dEle flua, é você. Quando você se tornou filho, se tornou participativo de todas as bênçãos, querido, preste atenção, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus, porque não faz sentido, não tem lógica, não tem matemática que possa trazer o resultado, porque é totalmente fora da física, da química, totalmente, porque preste atenção, quando o milagre do Senhor flui e acontece na sua vida, as pessoas começam a conhecer Deus, e elas têm o desejo de conhecê-lo através de você, porque a multiplicação está acontecendo, e Ele vai fluir através de você. Salmos capítulo 25, versículo 14.
A fonte de toda multiplicação tem a ver com amizade. Olha aqui, o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Preste atenção, querido, Deus quer ter um nível de amizade, de relacionamento com você. E lhes ensina as condições de aliança que fez com eles. Deus, Ele quer te ensinar e mostrar para você todas as alianças, através da palavra. Esses princípios de aliança geram resultado, e esse resultado vem por meio da unidade, e a unidade gera multiplicação na sua vida, a unidade gera crescimento na sua vida, a unidade vai te colocar em lugares que você não imagina. Por quê, querido? Porque as pessoas vão olhar para você e vão desejar aquilo que está dentro de você, não pelo que você é, mas pelo aquilo que você tem em Deus. Amém? Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força. Tudo que você precisa é a força dEle, e Ele te dá, é gratuito. Preste atenção, a força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Querido, preste atenção, você tem a força de Deus. Eu estou mostrando coisas simples, princípios básicos para que você possa multiplicar e crescer. Deus, Ele te deu gratuitamente toda essa força para que você pudesse entender que as riquezas vêm por meio dEle, não é por você, não é pela sua individualidade, é porque você acha que é alguma coisa. Não! As riquezas vêm do Senhor e Ele coloca força em você. Segundo princípio, dependência e obediência. Não faz sentido você jogar semente se você não tiver dependência e obediência. Você jogou semente, mas não sabe como a semente germina. A dependência e a obediência, querido. Dependência e obediência coloca você em patamares dentro do reino espiritual. Mas eu só consigo ter dependência e obediência quando eu começo a me relacionar com aquele que é a fonte da multiplicação. Entenda, aqui, a gente não obriga, entenda, deixa eu parafrasear aqui, talvez a gente fale assim, você precisa entrar no seu quarto, você precisa orar, você tem que fazer isso, você tem que jejuar. Querido, preste atenção, isso é uma decisão sua. O nosso papel, quando nós subimos, nós orientamos, nós estamos aqui para orientar. Mas olha para a sua vida. Quando olhamos para alguns irmãos, parece que passa ano e entra ano, passa ano e entra ano, o cara está enxugando gelo. E aí, quando você senta com o irmão, diz, irmão, e aí? Como é que está seu tempo a sós com Deus? Veja bem, pastor, não tem tempo. Como é que você estabelece prioridades na sua vida, ao ponto de você manifestar verbalmente que você não tem tempo? Aí você acha que quando chega as circunstâncias difíceis, Deus tem que ter tempo. E pela sua imensa graça e misericórdia, Deus traz livramento, te abençoa. Mas eu preciso te dizer que você pode ir além do que você possa imaginar. Se você entender que quando você se relaciona e você coloca como propósito e prioridade na sua vida o relacionamento com a palavra, a oração e a intimidade com Deus, você vai muito mais além do que você possa imaginar. Não é apenas passar ano e entrando ano, enxugando gelo. Querido, preste atenção, nós precisamos ter mudança de hábitos.
Nós queremos resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Parece até uma palavra de coach, mas deixa eu falar aqui, está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Sabe, Deus, Ele não, ainda que isso seja um resultado, mas o maior desejo de Deus não é mudar as suas circunstâncias, é transformar o seu coração. Porque quando Ele transforma seu coração, o seu ângulo, sua visão muda, e você começa a enxergar tudo aquilo que está à sua volta de uma forma diferente, com o olhar de Cristo. Não adianta, querido, você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Sabe, uma vez conversando com um irmão, e o irmão falou assim para mim: esse é o meu jeito. Eu sempre fiz assim, deu certo. E ele falou outras coisas, aquilo ali, na hora o Espírito Santo. Nós vivemos de ciclos. Preste atenção nisso. Nós vivemos de ciclos. Quando surgem novos ciclos na nossa vida, você sabe o que Deus está querendo fazer conosco? Deus está falando assim: eu preciso mudar isso dentro de você, para que você possa crescer mais, para que você multiplique mais. Mas se você diz que o seu jeito é assim, se você diz que tudo que você faz sempre deu certo do jeito que você quer, é porque você quer continuar do mesmo jeito, sem com que Ele transforme você de dentro para fora. Quando nós vemos os ciclos de Deus passando, nós vemos isso simples, da gente dar um exemplo bem simples. Vamos ter o Réveillon. Nós vamos sair de um ciclo, que é 2025, e vamos entrar num novo ciclo, que é 2026. A questão é eu ter o coração aberto, para como é que eu vou dizer? Eu ter o coração aberto, para permitir as novas, o que é novo de Deus para aquele ano. Eu não posso olhar para 2024, 2023 e os anos que se passaram, olhar para mim, parar na frente do espelho e dizer assim: aparentemente parece que nada mudou. Mas por quê? Porque eu não permiti Deus transformar o que está dentro de mim num novo ciclo que se apresentou diante do meu coração. Não tem multiplicação, não tem crescimento. Parece ser uma multiplicação e um crescimento, mas ele é aparente. Nós precisamos entender que quando ciclos novos aparecem, é porque algo novo Deus tem para dentro de nós, e é transformação, é mudança. Não, eu preciso ser uma pessoa melhor, não existe isso, é uma linguagem mundana. Quando você olha para a palavra ela é transformadora, a palavra ela traz mudança. Não é uma pessoa melhor que precisamos ser, nós precisamos ser constantemente transformados, para que o resultado de Deus, na unidade dEle, nós possamos multiplicar. João capítulo 5, versículo 19. Olha o nível, eu preciso mostrar isso para vocês. Jesus não fazia nada por si. Tudo que Ele fazia era ligado com o Pai. Olha aqui, Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois Ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também. Então Ele é uma cópia. Ele está copiando o que o Pai está fazendo. O que eu preciso fazer? Copiar aquilo que Cristo fez. Como é que eu faço replicar isso diante dos líderes, diante das pessoas que estão conosco? Eu preciso fazer com que essas pessoas copiem aquilo que Cristo está fluindo através da minha vida. Não sou eu, não é o pastor Nil, mas é Cristo em mim. Por que, Nil? Porque é simples, eu sou falho, eu sou humano, eu erro.
Agora, quando você olhar para Cristo em mim, quando eu olho para Cristo no pastor Rubem, quando eu olho Cristo no pastor Jonathan, querido, não tem como não vir o crescimento, não tem como não vir a multiplicação, porque eu estou olhando para Cristo. Nós somos falhos, nós erramos, mas querido, preste atenção, é Cristo em nós, é eu olhando para Cristo e copiando o que Ele faz. Olha só, versículo 20, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. Ele tem prazer em fazer com que Ele veja, o Filho veja o que o Pai faz. Preste atenção, vou trazer para dentro do contexto da paternidade, do Filho. Querido, é demais, isso aqui é o exemplo, se chama exemplo. Meus filhos não fazem o que eu falo, eles fazem o que eu faço. É bíblico. Isso quer dizer o que, Nil? Que se eu em algum momento der um passo fora da linha, eles vão também dar o passo fora da linha. Olha o nível de responsabilidade que eu tenho com os meus filhos. Eu posso ir além agora. Olha o nível de responsabilidade que eu tenho. Nil, isso é um peso? Não, não é um peso. Quando você tem a revelação da graça, isso se torna algo extraordinário. De eu manifestar para os discípulos que estão comigo, das pessoas que estão caminhando comigo, o exemplo. Eu preciso ser exemplo, assim como a palavra aqui mostra que Jesus caminha debaixo do exemplo do Pai. Não tem como você separar a unidade da multiplicação. Não tem como. Levítico 26, capítulo 3. Levítico, capítulo 26, versículo 3. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno. 4. Eu mandarei chuva no tempo certo. Não é no teu tempo, é no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutos. Eu preciso o quê, querido? Obedecer. Eu preciso ver o exemplo de Cristo. Quando eu caminho debaixo de obediência e dependência, no tempo certo, no tempo dele, a chuva vai vir e a terra produzirá as colheitas, as árvores darão muitos frutos. Mas eu preciso ter o princípio simples, obediência e dependência. Na unidade em Cristo há multiplicação. João capítulo 15, versículo 7. Se vocês fizerem unidos comigo, preste atenção, aqui está no plural, as minhas palavras continuarem em vocês, não é você, é vocês. Vocês receberão tudo o que pedirem. O que nós pedimos? O pastor Rubens falou, ore, liga no céu e na terra, peça, pedimos juntos. Por isso que toda quarta-feira nós estamos aqui, querido, nós oramos um pelo outro, oramos pela igreja, pelos alvos da igreja. Por quê, querido? Porque preste atenção, na unidade da oração as coisas acontecem. Versículo 8, a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. Não sou eu sozinho eu não consigo, mas quando nós estamos juntos, revelamos a natureza gloriosa de Deus para as pessoas que estão lá fora. Isso é unidade, quando nós estamos juntos, querido. Nós multiplicamos esses frutos, os frutos vêm. Versículo 9, assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto continue unidos comigo. Nós, igreja, precisamos estar unidos em Cristo Jesus, por meio do amor por Deus. Versículo 10, se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Existe
existe, na verdade, a contraproposta de Cristo, preste atenção. E o inverso é proporcional. Se eu deixar de obedecer, o amor não me alcança. Eu me torno uma pessoa desobediente. A desobediência vai me levar para um lugar ruim. Mas quando eu obedeço, o amor do Pai me alcança, essa obediência vai gerar resultados. Eu sou enxertado, eu sou unido em Cristo por meio da igreja, e por meio da igreja unido em Cristo Jesus, eu tenho multiplicação, eu tenho crescimento. Terceiro princípio, organização. Nilson, você vai falar de organização? Deixa eu falar uma coisa. Satanás, ele traz caos, guerra, lutas, batalhas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer trazer, ele coloca em ruínas casas, em ruínas muralhas. Eu preciso ter um princípio simples de organização, mas essa organização não é sozinho. Não tem como você trazer a organização daquilo que Deus quer fazer através de você sozinho. Toda multiplicação carrega no meio a restauração. Toda multiplicação carrega no meio a restauração. Sabe, coisas estão perdidas, um ambiente sujo, um ambiente quebrado. Deus não consegue estar nesse lugar. Não faz sentido. Porque Deus, Ele está no lugar aonde Ele é a luz. Então deixa eu falar algo para você. Tudo que está perdido vai ser achado. Tudo que está sujo vai ser limpo. Tudo que está quebrado vai ser restaurado. Isaías 58, capítulo 58, versículo 12. David. Isaías capítulo 58. Em cima dos alicerces antigos, vocês, plural aqui, ó, reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Toda multiplicação tem consigo a restauração, a reconciliação. Faz parte, quando nós multiplicamos, nós trazemos a restauração e a reconciliação. Quando você entra num lar destruído, aonde Satanás trouxe caos, e aí você leva a palavra de Deus, a palavra multiplica naquele coração, existe restauração e reconciliação. Quando você entra num ambiente de trabalho, aonde o ambiente de trabalho está destruído, com palavras torpes, você manifesta a glória de Deus, querido, preste atenção, a restauração e reconciliação. Aonde você entrar com a palavra, Ele ali vai trazer multiplicação, e a multiplicação é a reconciliação. Nós estamos aqui, queridos, para alcançar as necessidades. E a necessidade da multiplicação vem restauração, vem reconciliamento, amém? Quarta e última, João capítulo 6, gratidão e honra. Nós precisamos ter um coração grato e que honra. A multiplicação vem, a multiplicação acontece quando nós temos um coração de gratidão e de honra. João capítulo 6, versículo 11. Todos conhecem essa história? Diante de uma multidão, Jesus chega para um dos seus discípulos. Como é que nós vamos alimentar esse povo? Jesus, você vai ver lá no texto que Jesus já sabia. Só que ele queria saber como é que estava o coração de cada um.
Pior que um já arranca do bolso aqui, talvez eles vão parafrasear aqui, ele arranca a carteira. Diante de Jesus você vai arrancar a carteira para mostrar para ele quanto é que você tem na carteira. Jesus, eu só tenho isso aqui. Aí chegou outro. É até engraçado. Eu estava pensando, imagina, a multidão seguia Jesus por causa dos milagres. Nós não podemos desmerecer a multidão que segue Jesus por causa do milagre, não podemos. Porque através da multidão, a multiplicação vem. Preste atenção, aparece um garoto com os pães e peixe, pães e peixe. Será que esse garoto era gordinho? Porque eu estou gordinho também. Mas o cara que vai para o culto e leva na bolsa um chocolate, um bombom, o cara estava celebrando, sim ou não? Estava ali no meio da multidão. Ele estava preparado. Uma coisa era certeza, ele não ia passar fome. O culto podia rolar no dia inteirinho, mas ele ia ficar de boa, não ia passar fome. Só que assim, entenda, vou parafrasear a Bíblia, ele está ali perto, ele está vendo, eu acredito que ele estava ali perto, vendo aquela situação, escutando os rapazes. E naquele momento eu acho que ele foi desafiado, aquele garoto. Eu não sei se de repente ele estava no meio da multidão e ele passou para comprar, a mãe dele falou assim, vai lá, passa lá no armazém, compra isso aqui para a gente poder comer. E aí no meio daquela situação ele começa, a gente não sabe. Mas começa a imaginar, talvez aquele garoto estava ali ouvindo, e aí aparece um dos discípulos, tem esse rapazinho aqui, ó. Aí o que Jesus faz? Não, está aqui. Sabe? Deus ele já colocou na sua mão. Deus já colocou o que precisa multiplicar na sua mão. Está na sua mão. Você sabe qual é o problema? É que quando você olha para o pouco, você acha que não vai, dali não vai sair nada. Aí que está o ponto. Não é você, olha, deixa eu falar aqui. Essa palavra, nós tivemos, vai fazer quase um mês, nós tivemos uma reunião com os líderes. Deus tinha colocado a palavra no coração e nós tivemos um momento ali, nós compartilhamos a palavra. E aí de repente eu falei, David, vamos tirar um momento de adoração, a gente precisa adorar, a gente precisa orar. E nós fomos ali para a sala, o David começou a tocar o piano, e a gente entrou naquele momento e começamos ali a adorar o Senhor, começamos ali a orar, e de repente foi tão audível, foi tão forte. O Espírito Santo falou assim para mim, fala para eles que a multiplicação é minha. Fala para eles, foi 2 vezes, fala para eles que a multiplicação é minha. Parece assim, entenda, que soa como um peso, quando nós pastores subimos aqui, a célula vai multiplicar, você precisa multiplicar nas suas finanças, e é um peso, parece que é um peso, meu Deus do céu, eu preciso multiplicar, eu preciso crescer, eu preciso mostrar que Deus está me abençoando, que as coisas estão acontecendo, parece um peso, mas naquele momento o Espírito Santo foi tão forte dentro de mim, falou assim, fala para eles que a multiplicação é minha, o crescimento é meu. E aí, eu comecei a orar, eu comecei a declarar, a multiplicação pertence a Deus, não é sua. A única coisa que você precisa fazer é obedecer a palavra, é ter dependência da palavra, é obedecer, é caminhar nos princípios da palavra, deixa que Ele vai multiplicar, deixa com que Ele vai crescer, Ele vai fazer o seu crescimento. Você vai crescer em todas as áreas, é no seu casamento, é na sua empresa, é lá na sua cela, no seu ministério, não é Ele, não é você. De repente veio um mover, foi uma bênção, foi algo sobrenatural, porque como se, entenda, Satanás ele coloca na sua mente, ele fala assim, a responsabilidade é sua, você precisa crescer, você precisa fazer, você precisa multiplicar, olha as suas finanças, e aí você está conversando consigo mesmo, mas são as setas malignas, o crescimento, a multiplicação é dele. Eu queria que você se colocasse de pé.
1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. De modo que não importa nem quem plante, nem quem rega, mas sim Deus que dá o crescimento. A questão não é como, talvez a gente fica com aquela mente pensando, meu Deus do céu, minha conta está no vermelho, vai acontecer alguma coisa, vai aparecer um dinheiro na minha conta. Não, meu casamento, e você começa a orar, mas você ora do jeito errado, e você pensa assim, não, ela vai mudar, não, ele vai mudar, ele vai ser transformado. E aí você pensa que no trabalho, na sua empresa, Senhor Deus, vai aparecer aqui, essa porta vai abrir, e de repente vai aparecer um comprador e vai comprar aqui 1000 produtos de uma vez só, como na atacado, eu vou fazer uma venda extraordinária. E aí você pensa assim, Deus vai fazer alguma coisa, você começa a imaginar o processo, você começa a imaginar o resultado, não é o resultado, é o como. Não é como, eu preciso me relacionar com a palavra, ao ponto que esses princípios, eles vão acontecendo na caminhada, no processo que eu estou. Preste atenção, eu não preciso ficar imaginando como é que Deus vai fazer, eu só preciso crer que Ele já fez. Ele já fez. Talvez assim, entenda, você tem pedido assim uma ideia, Deus, eu preciso de uma ideia, eu preciso de algo assim como aquela viúva de Serepta, que na verdade ela ficou viúva e os credores vieram e precisava pegar os filhos. Num determinado momento ela estava miserável, pobre. De manhã ela vai diante do profeta. O que eu faço? Pede vasilha emprestada. Imagina a dificuldade extrema, e ainda você pedir emprestado. Quem é que vai acreditar quando o cara está totalmente quebrado? Ela foi lá e pediu, e ela tranca a porta, o milagre vem. Aí ela volta para o profeta, peraí, aconteceu alguma coisa, eu preciso voltar para o profeta, o que eu vou fazer com esse milagre? Ela volta para o profeta dá uma palavra para ela, vende. De miserável de manhã, no final da tarde, se tornou uma grande empresária. Sabe, talvez você está pedindo algumas ideias, talvez você está pedindo algumas coisas, e está difícil, as coisas não estão andando, não estão caminhando, não estão fluindo. Talvez é porque você não consultou o profeta. E quando o milagre vir, volte e consulte o profeta novamente. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, querido. Você acha que muitas das vezes, porque você está multiplicando, você não pode voltar e consultar Ele novamente? Volte, consulte, mas não pare de consultar. Não permita com que o seu coração seja cheio de orgulho, que você acha que você conseguiu alguma coisa, você não conseguiu, porque é por meio da unidade em Cristo Jesus que você multiplicou, que você cresceu. Amém? Você recebe essa palavra?